Meraki significa fazer algo com alma, criatividade ou amor, pondo um pedaço de ti em tudo o que fazes. Na Youth Meraki, nós acreditamos que todos os jovens têm o potencial de criar e fazer coisas únicas que refletem o melhor que há neles. Bem-vindo ao Meraki Talks. Hey Merakis, bem-vindos a este episódio especial, alusivo aos 3 anos da Youth Meraki. Eu chamo-me Ivan Manhique e hoje vamos falar sobre a história da Youth Meraki e como ela foi fundada. Hoje temos uma convidada especial, a fundadora da Youth Meraki, Shirley Mutevoe. Thank you so much, Ivan. Hey guys, hey Merakis. Shirley Mutevoe deste lado. Hoje eu estou no lugar de interviewee, ou seja, sou eu quem será entrevistada. Então, Ivan, muito obrigada por teres aceito fazer parte deste episódio especial. Eu espero que seja algo muito lindo, como é a história toda da Youth Meraki. E eu estava a dizer-te em off que dizer tipo fundadora é um termo que pesa tanto, é daquelas coisas que tu não pensas que és, até que alguém te diga. But yeah, thank you so much. You're welcome. É um prazer cá estar. Não, muito obrigada, é um prazer estar aqui também. Espero que vocês gostem. Hoje temos várias perguntas para saber como é que a Youth Meraki foi fundada. Ok, Queremos entender da fundadora o que se passou para criar isso. o que se passou? Não, of course. Eu não sei, né? Eu geralmente sou a que faz as entrevistas, então vamos ver como é que eu me dou como as pessoas a serem entrevistadas. But let's start. O palco é todo teu, Ivan. Ok, qual foi a visão geral de como a Youth Meraki foi fundada e o que inspirou a criação? Essa pergunta é muito boa. A Youth Meraki, para começar, foi fundada em 2020, na altura da pandemia. E quando começou, na verdade, eu vou contar a história toda, né, por detrás de tudo isso. Na 12ª, aliás, eu fiz a secundária toda na Will International School. Então, em 2020, quando eu estava na 12ª, no princípio do ano, assim, em fevereiro ou março, devido às minhas experiências com leitura, eu comecei a gostar muito de ler, comecei a gostar muito de podcasts, entrei muito nesse mundo de desenvolvimento pessoal. Então, quando voltamos à escola, né, no princípio do ano, eu tive esta ideia de nós criarmos um clube de desenvolvimento pessoal, porque na Willow nós tínhamos assim atividades extracurriculares e cada atividade era um clube, então clube de música, o clube de dança, o clube de teatro, isto. Então eu fiquei tipo, que tal nós sugerirmos fazer um clube de desenvolvimento pessoal? Então na escola também foste a fundadora do clube. Na escola fui né? Porque não fundei sozinha, mas eu é que trouxe a ideia. Então, com isso, eu falei com algumas amigas, né? Que próximas e que eu sabia que podiam ajudar-me com isso. Sugeri, né, este projeto. Disse, olha, vamos lá fazer algo assim para meninas da secundária. Acredito que na altura nós fizemos a partir da 10ª classe, né? Então, nós sugerimos isso à administração da escola, né? Tipo, passamos para a nossa diretora, que era também nossa diretora de turma. Então, era diretora da escola e diretora de turma, foi um bocadinho mais fácil, I guess. Mas apresentamos o projeto, explicamos o que queríamos fazer, que queríamos juntar, assim, as meninas interessadas para termos um clube em que íamos falar sobre o nosso desenvolvimento, coisas como gestão de tempo, autoconhecimento, autorresponsabilidade, todas essas coisas que geralmente não ensinam na escola, mas são necessárias. Então começamos esse clube e começou a correr muito bem, começou a ter uma assim response, né, muito boa, as pessoas estavam a gostar, as meninas que estavam connosco estavam a gostar e estava a ser bem produtivo e nós também estávamos a gostar de fazer, só que depois veio a pandemia. E nós, e nós tínhamos começado a atuar assim há um mês, só fizemos aquilo, acho que só tivemos umas 4 sessões e veio a pandemia. Então, pandemia, tivemos que ficar em casa
E chegou aquela altura toda de pandemia, né? E pandemia foi aquela altura em que, principalmente, aliás, para todos, não só estudantes, mas para todos nós, mexeu um pouco, né, com a nossa mente, mexeu um pouco com a nossa rotina, porque era de repente já temos que ficar em casa e estamos a ter aulas online, e tem que gerir isto e aquilo. E na altura eu estava em casa com a minha avó e os meus 2 irmãos, porque meus pais estavam em Portugal e não conseguiram voltar porque as fronteiras todas fecharam. Então eu, como mais velha, tinha que gerir entre ajudar a minha avó a cuidar da casa dos meus irmãos, ajudar os meus irmãos, depois também ter minhas aulas online, enquanto estou a ajudar meu irmão a fazer TPC e estou a ver também se minha irmã está bem. Então, tipo, it was so much que aquilo, numa certa altura, começou a pesar muito, né? Começou a pesar muito. Eu sentia que não estou a conseguir gerir bem o meu tempo, sentia que provavelmente até ia ter um baixo aproveitamento acadêmico por causa disso. Então, foi uma altura de muita confusão, uma altura que eu até comecei, assim, no meio daqueles pensamentos todos, comecei a pensar, eu já não sei o que eu quero fazer, eu estou na 12ª, não sei qual é o curso que vou fazer quando terminar. Like, I was feeling lost, literally. Então, depois dessa altura, então, aliás, depois não, nessa altura, eu comecei a ler muitos livros que estão relacionados com gestão de tempo, livros que estão relacionados com autoconhecimento, comecei a ver muitos podcasts, tipo, eu acordava às 6 horas, ficava a ver podcasts, like how to literally organize your life, or whatever that is. Então, comecei a aprender e comecei a implementar aquilo na minha vida. E, assim, num curto espaço de tempo, eu comecei a notar que, damn, isto está a funcionar muito bem. E eu acredito que não sou a única que está a passar por isso. Gostaria de poder passar este conhecimento para outras pessoas, né? Então, eu lembrei-me que nós já tínhamos começado a fazer aquele clube na escola. And I disse, ok, nós já temos um starting point. Que tal continuar, mas de uma forma mais ampla, né? De uma forma mais aberta para um público maior? Então foi exatamente isso que nós fizemos, né? Eu voltei a contactar as mesmas amigas que estavam comigo e mais uma que assim era de fora, né? Mas que também já trabalhou comigo em algumas vezes. E nós começamos, né, a Youth Meraki. Foi assim, eu disse, olha, vamos lá continuar aquilo que nós começamos, mas vamos fazer para mais pessoas. Então, that was literally it. A visão mesmo era nós criarmos esse espaço seguro em que, como jovens, nós podemos ter conversas, né, relacionadas com o nosso desenvolvimento, relacionadas com as nossas metas, e um espaço em que podemos crescer e desenvolver todos juntos. Então, a Youth Meraki foi sempre sobre essa troca, né, assim, entre jovens. Não foi sobre nós ensinarmos, mas foi sempre sobre nós darmos e recebermos. Então, é basicamente essa a história de fundação da Youth Meraki. Ok, a razão que tu criaste, eu acredito, como tu disseste, é muito relatable para nós jovens e faz com que aprendas ou aprendamos e faz o processo de ensinar ainda mais fácil porque vem de jovem. Exatamente. De jovens para jovens. Ok, vamos falar dos pilares da Youth Meraki. Pelo que eu saiba, os pilares da Youth Meraki são a educação, o empoderamento de jovens, especialmente mulheres, e a caridade. O que é que podes nos dizer mais sobre os pilares? Great question, Ivan. É assim, então os pilares da Youth Meraki, como tu bem disseste, são esses 3: a educação, o empoderamento dos jovens, especialmente mulheres, e a caridade. Então eu vou fazer assim um run through it all, que é para percebermos porque que nós escolhemos esses como os nossos pilares. Então, a educação primeiro, porque nós acreditamos que a educação é a base de tudo, né? Nós acreditamos que nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de saber das coisas para nós podermos ter uma vida livre, né? Eu acredito que o conhecimento, a sabedoria libertam as pessoas. Então, para nós sermos pessoas livres, para nós sermos jovens independentes, jovens que conseguem estar na sociedade e impactar a sociedade, nós precisamos ser educados, né? Então, a educação é sobre isso. Tanto é que quando nós começamos, como eu disse, o nosso objetivo era mesmo trazer conhecimento para os jovens, trazer conhecimento para as pessoas e receber. Então, a educação está literalmente no topo de tudo isso, né? Então,
a educação, na verdade, leva ao segundo ponto, que é o empoderamento de jovens. E por que nós falamos ou focamos-nos no empoderamento de jovens? Vou começar por explicar o que significa empoderamento, né? Empoderar alguém, neste caso, significa dar a essa pessoa ferramentas, conhecimento, para essa pessoa poder evoluir, para poder alcançar os seus objetivos, para poder se transformar naquela pessoa que ela pretende ser. Então, nós acreditamos que ao educarmos os jovens, nós, consequentemente, conseguimos trazer ferramentas que vão contribuir para que estes jovens consigam chegar onde eles querem chegar, consigam voar, né? Porque é a parte que disso. Então, nós trazemos de várias formas, né? Essas ferramentas em formas de conhecimentos diversos. Eu lembro-me que nós, quando começamos, principalmente, nós fazíamos muito lives, até hoje em dia, na verdade, fazíamos lives com convidados, né, de várias áreas. Por exemplo, tratamos de finanças, tratamos de empreendedorismo, tratamos de saúde. Então, são vários tópicos, várias áreas que nós literalmente trazemos, tipo, ok, está aqui a ferramenta, agora voa. Então, esse é o nosso objetivo. Agora, porque especialmente mulheres, né? Esse, na verdade, foi um atrito que nós tivemos lá no princípio. Eu sinto-me excluído. Não, esse foi o atrito que nós tivemos logo no princípio da Youth Meraki, porque, é assim, a Youth Meraki tinha duas plataformas, posso assim dizer. Tinha a página de Instagram, né? Tipo as principais, porque tinha Facebook e Twitter. Mas, ok, tinha a página de Instagram, que era onde nós postávamos o conteúdo, onde fazíamos as lives com convidados, onde fazíamos os anúncios e tudo mais. E o Instagram estava aberto para todos. Mas depois, lá no princípio da Reiki, havia umas conversas que nós fazíamos semanalmente, onde tratávamos de tópicos específicos. Essa semana vamos falar sobre autoconhecimento e a próxima semana vamos falar sobre finanças. E a outra semana, então, tínhamos um grupo. E o grupo era só para meninas, right? E os rapazes reivindicavam. Mas vamos chegar aí. Primeiro eu vou explicar por que nós decidimos nos focar especialmente em mulheres, né? Em jovens mulheres. Primeiro, porque nós somos mulheres. Okay, a Youth Meraki foi fundada por jovens mulheres. Éramos 7 na liderança, na administração. Então, nós fundamos de mulheres e queríamos focar-nos nas mulheres. Ok? Então, esse é o principal objetivo, ou essa é a principal razão. Mas depois também, se nós formos olhar assim para as estatísticas, se nós formos olhar para a nossa sociedade, se formos olhar para aquilo que Moçambique e o mundo é, número 1, maior parte da nossa população é composta por mulheres. Ok? Então, as mulheres estão na maioria. E segundo, infelizmente, nós ainda encontramos-nos numa sociedade em que as mulheres encontram-se em desvantagem. Em desvantagem em todos os níveis, né? Em termos de acesso à educação, em termos de oportunidades. Então, nós queríamos nos focar nas mulheres. Por quê? Porque nós acreditamos que as mulheres são um pilar da sociedade. Então, se nós conseguimos educar uma mulher, se nós conseguimos empoderar uma mulher, se nós conseguimos levantar uma mulher, nós estamos literalmente a beneficiar a nossa sociedade, né? E depois, sem tirar o facto de que as mulheres são maior parte no mundo, então nós precisamos investir nelas, porque há uma disparidade. Elas são maior parte, mas são as mais desfavorecidas. Então nós dissemos, não, nós vamos dar foco às mulheres, nós vamos providenciar aquele empoderamento, levantar a mulher, né? Mostrar-lhe que, olha, tu podes ser uma grande líder, tu podes ser quem tu realmente queres ser, independentemente das dificuldades, independentemente das barreiras. Se tu consegues ter as ferramentas necessárias, se consegues ter o suporte necessário e se tens as ideias e a força de vontade, tu chegas onde tu quiseres chegar. Então, por isso é que nós nos focamos especialmente em mulheres. E o último ponto, né, que é a caridade, é que a Youth Meraki também foca-se em ações filantrópicas, né? Isso faz parte da nossa visão. Nós darmos a pessoas que não têm a capacidade de nos dar de volta, né? Isso tem a ver também com necessidades, como nós, seres humanos, nós temos a necessidade de contribuir na nossa sociedade. Então, como jovens, eu acredito que nós temos que ter desde já essa cultura de dar, de não só dar, e não falo só de caridade em termos de bens materiais, dar o nosso tempo, dar a nossa atenção, dar o nosso conhecimento, a nossa sabedoria para pessoas que não têm a possibilidade de nos dar algo de volta, de nos pagar, de nos beneficiar. Então é importante que nós tenhamos
a caridade e a solidariedade também como um dos nossos pilares por causa disso. Quais foram os principais desafios ou obstáculos enfrentados durante o processo de fundação e como é que superaste? Ok. Essa pergunta é muito interessante. É assim, não vou mentir, durante o processo de fundação como tal, não houve assim tantos problemas. Foi algo tão leve, tão rápido, tão smooth, né? Que nós começamos, as pessoas gostaram da iniciativa, começaram a aderir e pum, foi. E desculpa, antes de responderes sobre o que tu enfrentaste no início, será que não tiveste dúvidas? Será que devo fazer? Será que vai dar certo? Honestamente, no início, estávamos todas muito confiantes. Tipo, não tive dúvida alguma. Não foi daquelas coisas que eu ponderei por muito tempo. Eu tive a ideia num dia, falei com as minhas amigas no outro e depois já estava. Estávamos tão boosted up que não houve tempo sequer para ter dúvidas, no processo de fundação. Então, durante o processo de fundação foi mesmo tudo muito leve e livre e espontâneo, it was just that, nós sabíamos que ia dar certo e nós fizemos acontecer. Então, durante o processo de fundação não houve, porém houve uma altura assim em que a Youth Meraki enfrentou algumas dificuldades. Isso foi em 2021. No princípio do ano, por volta de abril, né? Porque nós fundamos a Youth Meraki em 2020, estávamos todas em casa, né? Então tínhamos mais tempo, né? Tínhamos muito mais tempo, estávamos todas ali in it, cada uma na sua casa a trabalhar e tudo mais. Só que depois em 2021 voltaram as aulas, começaram a ser remotas, né? Então íamos à escola, não íamos, e era o nosso ano de exames e o ano também que a maior parte de nós ia começar a ir na universidade. Então era muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu é que praticamente a administração da Youth Meraki desfez-se, né? Então, por duas razões. A primeira, né, que foi para a maior parte das membros da administração, foi que era literalmente falta de tempo, né? Então, por causa de tudo isso que estava a acontecer, aplicações e exames, e isto e aqui e ali. Então, muitas ficaram tipo, eu não vou conseguir dar conta, então prefiro me retirar, né? Mas também houve um outro lado. E que eu acredito, na verdade, que foi o lado que teve maior peso, apesar de tudo. Que foi, muitas diziam que estavam a sentir-se desmotivadas, no sentido de a Youth Meraki tem muito potencial, só que nós não estamos a dar todo o gás que nós podemos dar, nós não estamos a fazer tudo o que nós podemos fazer. Então, basicamente, quando eu hoje, e mesmo naquela altura, quando eu olhei e refleti na verdadeira razão pela qual isso aconteceu, eu notei que foi uma falha na minha liderança. Percebes? Foi uma falha na minha liderança. Então, chegou uma altura em que nós literalmente arrefecemos. Então, eu já, como líder, e eu pegava mesmo essa responsabilidade, como líder, eu sentia que já não estava a passar a visão com tanto gás, com tanta, com aquela fervura. Exatamente, com aquela emoção. E também, de certa forma, havia muitas coisas que estavam em falta em termos da minha parte, a coragem, o drive. Eu estava a arrefecer, então, consequentemente, todas nós arrefecemos, né? O momentum. Exatamente, perdi o momentum e, consequentemente, todas nós perdemos. E eu acredito naquele, tem uma frase que diz, eu vou dizer em inglês, né? Que é 18 members need a leaders. Então, tu não podes ter pessoas que estão no nível A e tu, como líder, ser uma líder de nível B.
porque isso vai desmotivar as pessoas. Porque quando tu tens uma missão, né? Quando tu tens uma visão e tu trazes pessoas para te acompanharem nessa visão, tu tens de saber que a partir daquele momento todas aquelas pessoas sentem-se responsáveis por fazer aquilo acontecer. Então, se tu que em primeiro lugar trouxeste as pessoas, começas a arrefecer, elas também sentem-se desmotivadas para continuar. Né? Porque de certa forma precisam da tua voz para dar o próximo passo. E se tu estás ali, tipo, toda acanhada, as pessoas também ficam tipo, ok, I might as well just, bounce. Então, foram, na verdade, problemas na liderança que eu depois senti que, ok, maybe eu preciso de dar um step back, voltar a ter clareza no que a Youth Meraki é, no que nós queremos que ela seja e principalmente trabalhar nos meus leadership skills, né? Nas minhas capacidades como líder, no meu posicionamento como líder, aprender, ver e depois voltar já para começar e não mais parar. Então 2021 foi um ano em que a Youth Meraki esteve literalmente estagnada, de abril até abril do outro ano. Foi um ano em stand-by. Que, foi necessário, se calhar, naquela altura, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse a força que eu tenho hoje, se eu tivesse a maturidade e a sabedoria que eu tenho hoje, não teria precisado parar, né? Porque ia saber lidar melhor, mas naquela altura foi a melhor coisa a fazer. Foi a melhor coisa a fazer, era o que eu conseguia fazer. So that was it. Então, eu acho que até agora essa foi a maior dificuldade que nós enfrentamos. Ok, eu acredito que nesse momento de pausa é onde faz de buscar o conhecimento e a maturidade para superar aquele problema. Definitivamente. Foi necessário. É daqueles step backs que na verdade servem de step up. Que tu... Um elástico temos que... Exatamente. Tens que ir para trás, fazer piu. E ele vai para frente. Exatamente isso. Ok. Como é que a visão da Youth Meraki evoluiu desde o início? Ok, desde o início. Essa é uma boa pergunta. Porque desde o início a Youth Meraki evoluiu muito. Principalmente em termos da nossa visão, em termos da nossa missão. E eu acredito que esse tempo, né, que nós tivemos estagnadas, que a Youth Meraki esteve estagnada, foi um tempo de novo, ganhar muita clareza e de definitivamente voltar com novas ideias. Então, uma das coisas que mudou em termos da nossa missão, né? Vou voltar a contar mais uma história, eu gosto muito de histórias. Mas não, eu gosto de dar contexto. Então, em 2021, né? Foi um ano em que eu disse que era um ano de aplicação, right? Aplicações para a universidade, terminar a escola, tudo mais. Então, era suposto, eu sabia que eu queria estudar fora, né? Então, comecei a aplicar em 2020 ainda. Comecei a aplicar e era suposto que começasse a universidade em setembro de 2021, correto? Então, apliquei, estava aí no processo de aplicação, só que durante esse processo, vou fazer assim a história de uma forma bem resumida, durante esse processo houve muitos downs, queria dizer ups and downs, mas nem houve ups. Mas tiveram alguns... Não sei, mas houve muitos problemas, ok? Houve muitos problemas. Para começar, deixa eu ser bem específica aqui. Para começar, em 2020, meu sonho era ir para os Estados Unidos. Então, eu apliquei para umas 4 ou 5 universidades nos Estados Unidos e, long story short, fui rejeitada para todas. Ok? Yeah. Yeah, things like that happen. Então, fui rejeitada para todas as universidades. Então, meu plano B e último plano era tipo, ok, se eu não vou para os Estados Unidos, vou para Portugal. Sei lá, eu gostava da ideia de Portugal. Gosto do país, da vibe. Tem moçambicanos e para mim era tipo, ok, é mais fácil também, with regime especial, less costs, all Gucci, we good. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Logo que recebi as rejeições todas, foi um gut check, mas voltei a levantar-me e comecei o processo de aplicação para Portugal, né? Para o regime especial. Então, aqui os documentos todos, para quem
Já que para quem está em Portugal e veio da regime especial ou daquela bolsa, vocês sabem qual é aquele processo. Comentem aí embaixo. Como é que... Bro! Eu estou a dizer que conheci todos os ministérios de Maputo, todos os ministérios de Moçambique, Ministério de Negócios Estrangeiros, Ministério da Educação, Ministério de não sei o quê. Everything. Rodei toda a cidade de Maputo por causa daqueles documentos. Mas, anyways, consegui colecionar todos os documentos a tempo, fiz a aplicação e olha que na altura, não lembro qual das aplicações, mas uma delas fazia online, tinha um portal. É o que nos disseram. Já ouvi falar. Right? Yes. Então uma delas fazia online, tinha ali o portal, and that's what I did, né? Tinha meus documentos todos, tinha todos fisicamente, todos em mão, mas como disseram que era para submeter online, eu fiz ali scan de todos os documentos, submeti tudo no ponto. Já estava na hora. E ali apareceu, tipo, os teus documentos foram submetidos e tudo mais. All right. Então eu sabia que agosto, setembro eu ia receber a confirmação, a dizer, olha, Shirley, vamos para Portugal, vamos para Tuga. Por quê? Porque eu sabia, minhas notas são excelentes, não há como eu não ir. Era tipo, right away, you know? Então, acontece que chega agosto, né, finais de agosto, não estou a ouvir nada, não estou a dizer nada. Está todo mundo calado. Todo mundo calado. Eu comecei a estranhar. Então, honestly, eu mandei um e-mail a perguntar. Eu disse, olha, eu acho que até esta altura os resultados já deviam estar aqui e eu não tenho nenhum resultado ainda. Então, eles disseram, como assim ainda não tens? Os resultados já saíram. Os resultados já saíram. Eles sim, mandaram uma lista dos resultados. Eu vejo ali a lista, não tem meu nome. Eu disse, aqui não tem meu nome, nem sequer no reprovado, you know, like, not even in the approved nor disapproved. Então, fiquei ali a falar e disseram tipo, ok, vais ter que ligar para esta pessoa, pá, me redirecionaram a tanta gente, né, eu fui falando e aquilo foi um ciclo de, sei lá, um mês e nos finais de setembro, depois chamaram-me ao Instituto de Bolsas para dizer que, olha, na verdade, os teus documentos não foram submetidos e tipo, forget about it, you're not going to Portugal. Eu estava tipo, vocês só estão a dizer isso hoje. Finais de setembro que aplicações todas já fecharam. Eu vou fazer como? Então, basicamente, aquilo também, roxou. Então, já não podia ir a Portugal e praticamente naquele ano eu já não ia estudar porque já ia aplicar para onde? Em finais de setembro, outubro, para começar naquele ano, you know? Então, eu fiquei tipo, ok, é agora. Que eu já não sei o que fazer, mas depois disso, meu pai conseguiu arranjar, falou com alguns amigos, né? E conseguiram arranjar-me uma universidade em Brasil, que estavam com as aplicações abertas para fevereiro, né? Então eu fiquei tipo, yes, fevereiro, quanto antes, melhor. Comecei a fazer aplicação para Brasil, para fazer engenharia civil mesmo. Fiz a aplicação toda, fiz exames, fui admitida em todos os exames, a aplicação toda, praticamente já estava dentro. Só faltava o quê? Que me mandassem carta de aceitação para eu poder levar para a embaixada para poder ter o visto, para poder viajar. E era para viajar, as aulas começavam em fevereiro ou março, então eu tinha que viajar mais ou menos nessa altura. Mas ok, tratei todo esse processo até novembro. Então, a partir de novembro, só estava à espera deles me enviarem a carta de aceitação. Então, passou tempo. Vai chegar janeiro, nada. Ok, finais de janeiro, nada. Está a entrar fevereiro, nada. Meados de fevereiro, nada. Mas, essa já não começa no dia 26 de fevereiro. Até dia 15 ainda não tinha nada. Então, fomos mandando e-mails e não sei o quê. E deixa-me dizer, Tivan, que around dia 30 de fevereiro, eles mandam e-mail a dizer, afinal de contas, nós já não tínhamos vagas, então só podes esperar para o próximo semestre, que é agosto. Eu fiquei tipo, o que está a acontecer? You know? E era suposto tu ires... Em fevereiro? Não, e depois de cancelar, era suposto tu ires de novo em agosto. Em agosto. Mas tinhas que voltar a aplicar ou a aplicação? Não, praticamente só ia esperar, eles iam me enviar a carta de aceitação, mas só poderia ir em agosto, porque agora já não tinham vagas. Eu fiquei tipo, o que está a acontecer?
Então I was like, ok, alright, né? E tipo, meus pais estavam a acompanhar tudo isso. Quando eles disseram tipo, ok, Shirley, tá bom, vamos esperar até o tal agosto. But meanwhile, tu já não vais ficar mais praticamente um ano em casa, né? Sem estudar. Não vou dizer sem fazer nada, porque eu estava fazendo muita coisa. Só não estava a ir à universidade. E eu não queria ir à universidade em Moçambique. You know, tipo, that's something that was clear. Então, eles disseram, tipo, ok, vais fazer um curso, arranja um sítio, like, e vais. I was like, bet. Então, foi quando eu procurei esse curso em Cape Town, né? Eu fiz 3 meses de Interior Decoration em Cape Town. Então, encontrei esse curso, meus pais me mandaram, fui ficar os 3 meses. Mas quando eu cheguei em Cape Town, né? Estava sozinha, um tempo para refletir. Eu disse, olha, eu não quero que estudante nenhum passe por isso que eu passei, né? Em termos de aplicação, tipo, tu vês literalmente tua vida assim. Aplicas, está tudo certo, de repente deu errado, né? Tipo, aplicas e não sei o quê. E eu sabia que, de certa forma, aquilo era um pouco de falta de conhecimento da minha parte, porque eu sabia que existiam muitas outras oportunidades, só que eu não estava a ver, que eu não sabia. Então, foi quando surgiu a ideia do programa Study Overseas, né? Eu disse, ok, eu vou fazer uma série de conversas com estudantes que estão fora para eles nos explicarem como é que chegaram lá. Literalmente. Aquilo era algo que ia ajudar os outros, mas também ia ajudar a mim. You know? So, I was like, ok, Youth Meraki está parado há um bom tempo. E essa é uma boa forma de voltar. So, that was our comeback. Foi o programa Study Overseas que foi feito em maio de 2022. Foram 5 semanas, fiz mais de, sei lá, mais de 10, 15, 20 entrevistas com estudantes de diferentes países e foi algo amazing, you know? Então, desde então, para responder a tua pergunta, né, sobre como a nossa visão e missão evoluiu desde o início, hoje em dia, né, nós dissemos que temos como principal pilar a educação, mas agora a nossa visão também está virada para ajudar estudantes a conseguirem fazer a universidade nos seus países de sonhos, né? Tipo, ok, não é só para tu estudares. Onde é que queres estudar? O que é que queres fazer? Quais são as experiências que tu queres ter, né? Porque hoje em dia nós percebemos que não é só escola que nos faz quem nós somos. São as nossas experiências. É a exposição que nós temos a outras pessoas, a outros ambientes, a tipo networking no geral. Então nós sabemos que servindo de uma porta para que as pessoas possam realmente sair, possam explorar o mundo, possam estudar fora, ganhar conhecimento, nós estaremos a trazer um grande benefício para os jovens. So yeah, that's it. Uma história interessante. É um filme com um final feliz. É verdade, a mim, sim, durante aquele tempo que eu estava a fazer as entrevistas, foi quando eu vi, ok, eu posso aplicar para a Holanda. Eu nunca tinha pensado em Holanda, não vou te mentir. É um bom país. Um dos melhores, se não o melhor para o meu curso. Mas eu nunca tinha pensado, ficar tipo, não, Estados Unidos. Então, aquilo abriu muito a mente. Não vou te mentir, abriu muito a mente. Então, foi necessário. Mas ainda queres ir para os Estados Unidos? Honestly, not now. Não. Estou a gostar da Europa por agora. Futuro. Provavelmente para trabalhar, parcerias, networking. It's still a good country. É muito bom país para tu te desenvolveres profissionalmente na tua carreira, mesmo academicamente. Tem muitas oportunidades. Academicamente. Exatamente. É mesmo, you know. Então, eu até considero, sim, you know. Sim, considero definitivamente. Não agora, mas no futuro próximo. Ok. Quais são os marcos que a Youth Meraki alcançou desde o início? Marcos. Ok, alguns marcos. Ok. A Youth Meraki ainda é uma organização bem nova, mas honestamente, desde 2020 para cá, há muita coisa boa que aconteceu e que está literalmente nos highlights, né? A primeira coisa são todas
as entrevistas, todas as interações que nós já pudemos ter com diferentes pessoas de diferentes ramos. Essa é uma das coisas mais bonitas, acho, que nós fazemos, né? Então, várias conversas com jovens que estão a fazer coisas incríveis, né? Nós já estivemos com convidadas como a Chelsea Valentim, a Taira Augusto e alguns líderes, por exemplo, no ramo de desenvolvimento pessoal, né? Como o Arafat Cossa, a Locarla Mutevue, minha mãe que está na área de nutrição, a Carmen Macamo, que é uma coach de negócios e tudo mais. Então, já tivemos várias pessoas conosco muito, muito boas, né? E eu acho que a oportunidade de trocar experiências, conversar com essas pessoas é uma das melhores coisas que nós podemos fazer. Mas, claramente, existem também outras coisas, que uma das coisas é o programa Study Overseas, né? E principalmente este ano, quando nós passamos para o YouTube, esse foi um grande marco, tipo, quando começamos em forma de podcast mesmo. Por quê? Porque teve mais impacto, começou a atingir mais pessoas e é algo que está ali de forma perpétua. Tipo, YouTube é algo que is there and it's gonna be there até, Deus queira. Que não tenham cor de energia. Exactly. Então, tipo, a criação do podcast, tanto o Study Overseas como o Meraki Talks, que é onde nós fazemos essa conversa com outros jovens, né? São grandes marcos. E também tem o Youth Meraki Summit, que é um programa que nós fizemos em 2022 pela primeira vez. Aquele foi um grande marco, né? Porque foi um programa onde juntamos jovens assim, de forma física. Sério? Sim! Onde que foi? Lembres? Foi em Moçambique, Em Moçambique. em Maputo. Não estiveste? Posso pôr algumas fotos? Será que eu estive? Acho que não, era teu gêmeo. Então, sim, foi também um grande marco, né? Porque foi muito bom ter os jovens todos juntos numa sala, trocar experiências, conversar, falar sobre aquilo que nós queremos, as nossas metas, falar sobre onde nós estamos, onde queremos chegar. So, that was a very beautiful experience. Sim, e ter jovens que realmente estão... Ver que tem jovens como nós que estão interessados em desenvolver também faz com que nos sintamos não sozinhos neste processo. Há esperança de desenvolvimento. Definitivamente, definitivamente. Honestly, uma das coisas mais bonitas que eu tenho percebido e que eu tenho experienciado, né, fazendo parte da liderança da Youth Meraki, é que, na verdade, existem muitos jovens com potencial, muitos jovens que estão prontos e que estão aptos, que estão abertos a se desenvolver e a contribuir de alguma forma para o desenvolvimento da comunidade, da sociedade, dos seus ramos de trabalho, das suas indústrias, o que seja. Mas existem muitos, muitos mais do que nós pensamos. Ter este lugar, na verdade, né, tipo esta plataforma em que like-minded people, pessoas com a mente, exatamente, semelhante, essa é a palavra certa. Like-minded, mentes semelhantes, faz com que nós criemos este network, né? Tipo, tu sabes que, ok, eu posso correr para esta pessoa e para aquela pessoa se eu precisar disto. E tu percebes que eu não estou sozinho nesta jornada, né? As dificuldades que eu passo, não só eu passo, existem outros jovens que estão a passar pelos mesmos. Aquilo que eu desejo não é só o que eu desejo. Há muita gente que também deseja e há pessoas que já estão lá onde eu quero chegar e podem me ajudar. So that's a very good thing. That's a very good thing. Ok, como é que o público-alvo tem respondido à existência da Youth Meraki? I love you guys. De verdade. É daí, né? É por aí onde devo começar, porque, para começar, quem é o público-alvo? És tu a assistir. São jovens. E tu aí ao lado. Mas são jovens, né? São jovens. Jovens. Essa é a nossa paixão, é o que faz o nosso coração bater, é o nosso oxigênio. Então, por que eu comecei a dizer, tipo, I love you guys? Porque
honestamente, eu acho que a pergunta não é como o público está a responder, é como é que nós estamos a responder ao vosso amor. Honestly, tudo o que nós fazemos é pelas pessoas. E, e eu não posso, tipo, não consigo encontrar palavras para expressar o quão grata a Youth Meraki está pelo apoio das pessoas que nos acompanham, das pessoas que nos assistem. As pessoas estão a reagir muito bem. E não estão só a reagir, estão a agir. Por que eu digo isso? Porque tudo o que nós fazemos, na verdade, tem como principal objetivo causar uma mudança real, tangível na vida das pessoas. E vou falar do que está neste momento a bombar na Youth Meraki, que é o programa está a bombar, está a bater, que é o programa Study Overseas. Que é esta série de conversas com estudantes que estão na diáspora, né? Onde eles nos falam sobre as suas experiências e tudo mais. Para quem não conhece o programa Study Overseas, aqui na página é só ir para uma das playlists e está ali. Mas ok, basicamente as pessoas têm respondido muito bem a este programa e não há coisa mais gratificante que receber mensagens de diferentes jovens a dizer, olha, eu assisti este vídeo agora, tenho coragem de aplicar para países fora. Eu tinha medo de estudar fora porque pensava isto e aquilo, mas vendo uma pessoa como eu, um jovem moçambicano que foi para a diáspora a falar e a contar a experiência desta forma, eu também quero experienciar isto. Então, muita gente que está a inspirar-se, muita gente que já começou a agir, que já começou a aplicar, que vem para os meus DMs ou vai até para DMs de pessoas com quem eu conversei, né? Porque eu sempre deixo ali os contactos. Teve alguém ou duas pessoas que me contactaram. Contactaram, right? That's the aim, that's nice. Então, tem muita gente que está a agir. E esse é o objetivo. Tipo, é isso que nós queremos, que as pessoas comecem a agir, que as pessoas comecem que as pessoas percebam que they can do more, they can be more, que podem ir para mais longe, Então, it's amazing. It's amazing. I love you guys. Thank you so much. E não só nisso, mas mesmo, por exemplo, no Meraki Talks, que é um outro programa que nós temos, né? A falar com jovens de diferentes ramos. Então, muita gente vem, por exemplo, a dizer, eu vi um vídeo com fulano de xixi, eu agora quero começar a empreender também. Ou eu gosto de cantar, mas não sabia como é que é uma carreira musical em Moçambique, mas agora quero começar, quero tentar, Então, trazer esse espaço para as pessoas poderem, na verdade, ver o que há de melhor nelas mesmas, né? A partir daquilo que outras pessoas como elas partilham. That's amazing. That's amazing. So, muito obrigada, guys, pelo vosso suporte. De verdade, muito obrigada por vocês agirem, por vocês irem atrás daquilo que vocês querem. That's what we want. That's how it should be. Thank you. Eu vou chorar. Temos lencinhos. Aceito. But thank you guys. We love you. A lot. A lot. Shout out. Shout out you. Shout out. Don't forget to... Não se esqueçam de deixar aí a vossa subscrição, os likes e os comentários. Comentem lá se de alguma forma... Comenta se de alguma forma a Youth Meraki já te ajudou, já te inspirou, já impactou a tua vida. Anyways, deixem aqui o vosso amor. Isso faz muita diferença. De verdade. Thank you, guys. I love you. Ok. Consideras a Youth Meraki um sucesso? Comentem lá de novo. A Youth Meraki é um sucesso. Honestly, I think it is. Claramente que ainda há novos níveis a serem alcançados, mas com os desafios que já teve e o que ultrapassou, podemos, a cada obstáculo ou desafio ultrapassado, é um sucesso. Então, thank you so much for that. Então, sim, a Youth Meraki é um sucesso. É um sucesso. Carimba! tá batendo! Carimba só já! Ok. Já é. Mas espera, antes de continuares, né? Ok. Como tu disseste, é importante saber isso, que
é importante reconhecer onde nós estamos, né? Mas definitivamente ainda não estamos onde nós queremos estar. Mas I love o que tu disseste, que é a capacidade de tu olhares para tudo aquilo que já passaste, né? Para todos os obstáculos que já ultrapassaste e perceber que tu és uma pessoa que se está a suceder, you know? Porque eu acho que sucesso, na verdade, é isso. É tu tipo, sucesso é a compilação de vários sucessos, de vários pequenos, exatamente, pequenas conquistas, pequenas vezes que tu ultrapassaste um obstáculo. Não, é sobre isso. É sobre isso. Já estabelecemos que a Youth Miracle é um sucesso. Agora nós gostaríamos de saber o que faz a Youth Miracle única e diferenciada. Ok. De novo, quero que vocês comentem. Mas ok. Não, é que as pessoas já que devem dizer, mas ok. O que eu acredito que é o principal diferencial da Youth Meraki é que a Youth Meraki é uma organização criada de jovens para jovens. Honestamente, eu acho que o sócio todo está aí, né? Porque é uma plataforma que é criada por jovens e por ser criada por jovens nós conseguimos entender a dor dos jovens de uma forma literal. Entendemos porque somos, porque passamos pelo mesmo. Então conseguimos entender as dores, os desejos, as necessidades, os obstáculos, os desafios, né? E conseguimos também trazer a nossa mensagem desta forma leve e descontraída. Isso é algo que eu falo porque é o que as pessoas já me disseram, né? Do tipo, tu assistires o programa Study Overseas é diferente de ir para uma palestra em que estão a falar de como aplicar para a universidade nos Estados Unidos. Eu não porque é uma conversa descontraída. Tu ganhas informação, ganhas conhecimento, mas de uma forma descontraída. E nós jovens gostamos disso. Gostamos de coisas mais leves e com essa nossa vibe, com esse nosso sócio, né? Então, yeah. Tem a componente de experiência. Estás a ouvir de alguém que não só está a falar, mas que fez. É diferente quando andamos a ver os mais velhos. Tipo, tá bem, mas... Ok, mas se estás a ouvir de alguém, digamos que tens 18 anos, e estás a ouvir de alguém de 20 ou mesmo 18, é dizer que eu fiz. Exato, tu ficas tipo, eu também posso fazer. Então, essa parte também é uma parte que nós nos focamos muito. Eu sempre tento trazer pessoas que vão inspirar por aquilo que fazem. Ou seja, não é só sobre falar de boca para fora. Se tu fores a ver, tipo, mesmo naquelas conversas que nós temos em programas como Meraki Talks, eu trago, por exemplo, a Taira Augusto. Ela é uma cantora, uma jovem cantora, que está a cantar o que está a suceder e que pode nos falar exatamente como é que é a experiência dela. Pode nos dizer desde como ela começou até onde ela chegou, onde ela está. You know, já tivemos também a Cat, que é uma poeta, uma escritora moçambicana. Tem 23 anos ou 24. Então, ela é pequena, mas conseguiu fazer o que ela fez. E vai nos explicar como ela conseguiu fazer desde o princípio até onde ela chegou. Então, eu acho que essa parte de nós trazermos pessoas que estão a fazer, pessoas que estão a experienciar para transmitir as suas experiências, não o que leram, não o que viram num podcast, mas que estão a fazer, like skin in the game. Isso faz toda a diferença também. So, thank you por me lembrar desse ponto. Ok. 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 A Youth Miracle tem parceiros? Muito boa pergunta. Tu és um parceiro. Mas é... mas assim, oficialmente, a Youth Meraki ainda não tem parceiros. Porque praticamente nós voltamos agora. E este foi um ano de nós nos estabilizarmos, de voltarmos a ganhar clareza de onde estamos, de onde queremos chegar. Mas definitivamente nós queremos sim ter parceiros, ter patrocínios, porque nós sabemos que não podemos chegar longe sozinhos, right? Porque a nossa visão, a nossa missão é muito grande para que sejamos só nós a suportar e a apoiar. Então, nós definitivamente, a partir de agora, né, dos tempos futuros, vamos começar a buscar pessoas que vão nos ajudar a expandir a nossa visão, a expandir a nossa missão e a levar a Itnuraki para onde ela tem o potencial de chegar. Ok, então estamos a falar da sinergia. Sinergia, masterminds, all of that. Ok. Esta pergunta, Shirley.
Ah, qual é, qual é o presente da Youth Meraki e o que o futuro aguarda? Ok, vou começar de trás. O que é que o futuro aguarda? Passado, então. Da trás da tua pergunta. Né? O que é que o futuro aguarda? Isso Deus sabe. Mas ok, no sentido de nós temos uma visão para Youth Meraki, mas pessoalmente, como líder, eu sei que tudo aquilo que nós queremos e envisionamos não é absolutamente nada comparado com tudo aquilo que a Youth Meraki um dia será. Então, eu ainda vou responder essa pergunta em forma tática e tangível, mas esse é o belief que está por detrás de tudo. Então, tudo que se imagina, it's even bigger than that. Yes! Yes! Tipo, todas as minhas visões muito grandes, it's nothing compared to everything. Isso eu tenho certeza, né? Mas agora vamos lá responder as tuas perguntas de forma a teres uma resposta concreta, né? Ou seja, de coisas que eu consigo ver. Das coisas que eu consigo ver, porque eu não consigo ver tudo. Mas, ok, onde é que a Youth Meraki encontra-se de momento? Atualmente, como eu disse, a Youth Meraki voltou em 2022, né? Então, agora, principalmente em 2023, nós nos encontramos num ano de estabilização, de testar o que funciona, o que não funciona. Então, por exemplo, começamos um podcast no YouTube. A dica era ver se as pessoas vão aderir, se as pessoas vão gostar. Como é que nós vamos fazer agora para começar a fazer os episódios online? Isso it was a thing, you know? Porque eu queria fazer um podcast com estudantes all over the world para YouTube. Mas eu estava tipo, como é que eu ia ir para a Austrália e para não sei o quê? Então foi quando, por exemplo, foi testar e encontrar esta plataforma que eu posso gravar os vídeos online e poder pôr no YouTube com muito boa qualidade. Perfect. You know, as pessoas estão a gostar, estão a amar. Perfect. Ok, então agora também, como é que vamos começar a criar conteúdo para a página? Então vamos fazer desta forma, vamos tirar dali para aqui e as pessoas estão a gostar. Então estamos numa fase de testar, ok? De perceber do que as pessoas gostam, o que elas querem, o que elas preferem, como é que nós podemos arranjar ou encontrar essa consistência, né, em termos daquilo que nós fazemos do nosso trabalho, de uma forma que é verdadeira para a nossa missão, mas que também consegue chegar às necessidades das pessoas, né? Então estamos num ano de testes, é aí onde nos encontramos. Eu acho que até 2023 terminar será só testar, para encontrarmos o nosso ground e a partir dali começamos a escalar. Então agora estamos assim, tipo, toca aqui, vê, funciona não funciona, volta, you know, which is necessary, e é algo que na verdade tu fazes sempre, né, à medida que vais evoluindo. Então nós estamos nessa fase agora, provavelmente daqui a 2 anos também vamos voltar a nos encontrar numa fase assim. Então agora estamos aí. Mas, quanto às metas, Edmure aqui tem muitas metas e, por exemplo, uma das nossas maiores metas, um dos nossos maiores objetivos, que está relacionado com o programa em que nós estamos a trabalhar agora com mais vigor, que é o programa Study Overseas, é começar a contribuir, né? Nós agora trazemos informação para as pessoas, né? Para os estudantes. Nós trazemos estudantes de fora que falam sobre as suas experiências, mas nós queremos chegar ao ponto de, depois de tu teres essa informação, nós conseguimos te acompanhar, né? Durante esse processo todo de aplicação, se calhar, de novo, falando em parcerias e não sei o quê, né? Não vou dar aqui muitos detalhes, mas esse tipo de coisas, ok? Que vamos conseguir acompanhar os estudantes e fazê-los chegar onde eles querem chegar, né? De várias formas. Então, outra coisa também, claramente, a Youth Meraki vai trazer muitos eventos, como o Youth Meraki Summit foi um cheirinho, foi o princípio, mas vários eventos como aqueles que vão juntar estudantes like-minded, de várias formas, né? Fizemos desenvolvimento pessoal, mas tem muitas outras áreas, tem empreendedorismo, tem technology, tem não sei o quê. Então, criar este ecossistema, esse environment em que pessoas ambiciosas, pessoas que querem buscar mais da sua vida, jovens que querem contribuir para si e para a sua comunidade, sociedade, podem realmente ter um espaço para florescer,
you know, um espaço também de suporte, because again, you cannot do it all alone. Então, se tu tens um suporte que está a gravitar na mesma frequência que tu, amazing. Então, é este tipo de espaço, de oportunidades que nós queremos criar, you know. Então, é basicamente isso e definitivamente muito mais. Muito interessante. Obrigada. Ok. Com a criação da Youth Meraki e claramente continuas na Youth Meraki e o desenvolvimento da Youth Meraki, tu aprendeste muito. Eu gostaria de saber qual é o aprendizado mais importante. Okay. That's a very good question. Essa pergunta é muito interessante. Eu costumo fazer muito essa pergunta, mas sim. Eu aprendi com a melhor. Thank you. Então, a coisa mais importante que eu aprendi, na verdade, durante esse processo todo, foi a confiar em mim, confiar na minha criatividade e confiar naquilo que eu tenho como visão, ok? Porque é só quando tu confias em ti, é quando tu confias que tudo aquilo que tu tens dentro de ti vem assim, eu acredito que vem da força divina, vem de algo maior, né? Que já não é sobre ti, é sobre tu seres usada para fazer algo acontecer. Então, por isso é que é muito importante que tu te confies. You know? Porque tu precisas de tirar whatever you have inside of you e pôr lá para fora. Então, nesta jornada toda, foi, na verdade, um trabalho constante de eu aprender a confiar em mim, a ouvir mais a minha intuição, you know? Tipo, eu tenho uma ideia só porque alguém disse, se calhar isso não vai funcionar, eu não vou deixar de fazer. Porque isso é uma coisa que acontecia imenso, you know? Então, tipo, confiar mais em mim, estar no meu próprio ground and go forward, you know? Tipo, go for it. Então, eu acho que essa parte de confiar em mim e ir para o que eu quero é a coisa mais importante que eu aprendi em termos de como tem impactado a minha vida e tudo o que eu tenho estado a fazer. Ok. Eu lembro que teve uma vez que tu disseste a cada vez que não damos o nosso melhor, estamos a deixar o mundo ilesos. É isso? E eu disse isso! Che! Ei, eu disse isso! Sim. Che! Ok, yes, I said that. Eu lembro-me disso. E isso é algo que eu acredito, definitivamente, porque sempre que tu não expões uma ideia, sempre que tu não fazes algo em que acreditas, sempre que tu não materializas os teus sonhos, a tua visão, tu estás a lesar o mundo. Por quê? Porque ninguém vai fazer o que tu fazes. Ninguém vai ser o Ivan. Ninguém será a Shirley. Ninguém vai pensar como tu pensas. O nosso DNA é muito específico. Ninguém será o Meraki. Ninguém será tu, exatamente. Então, o que tu tens dentro de ti é para ser exposto ao mundo por ti. Se tu não fizeres, fica a saber que isso vai ser perdido, vai voar. Pode chegar alguém que pode fazer algo parecido com o que tu vais fazer. Pode, assim, uma diferença de, sei lá, milímetros, you know, but like a small inch. Mas ninguém vai fazer exatamente como tu vais fazer. Então, nós somos pessoas únicas. E quando tu tens isso em mente, quando tu percebes que se eu não dou o meu melhor, eu leso a mim, leso ao mundo e desonro quem eu sou como pessoa, né? E tudo aquilo que eu fui criado ou criada para fazer, tu começas a agir com mais intencionalidade, com mais intenção, com mais obediência, com mais firmeza, porque tu sabes que, eu até posso falhar, but as long as I'm doing what I'm supposed to do, eu vou chegar onde eu quero chegar. So, yeah. Ok. A Shirley do presente. Tu disseste que hoje te sentes mais experiente, mais madura comparativamente ao que tu eras há um ano, há um mês e Aontem. Literalmente.
O que tu dirias à Shirley do passado, à Shirley de 3 anos atrás, à Shirley de 4 anos atrás? Damn! Ok. Essa pergunta é muito interessante também. O que eu diria a Shirley? Se eu estivesse sentada com a Shirley de 2020, Shirley. És tu, né? Ok, posso te dizer então. Shirley. Eu até vou falar para a câmera, né? Porque tem alguém ali que se calhar precisa disso. Mas basicamente o que eu diria para a Shirley do passado é, como eu disse, primeiro, confia em ti, né? Confia em ti, confia nas tuas ideias, confia na tua criatividade, confia na tua intuição, confia na tua capacidade de fazer as coisas acontecer e de superar obstáculos. Ou seja, não tenha medo de ir, ok? Então, e second, vai. Não tenhas medo de falhar, não tenhas medo de obstáculos, não tenhas medo de fazer algo e depois descobrires que não era realmente o que tu queres fazer. Não tenhas medo de mudar. Like, don't be afraid. Porque medo, ele trava. O medo trava, o medo te impede de seres tudo aquilo que tu sabes que podes ser. Então, confia em ti e simplesmente vai. Don't be afraid. O mundo é teu. Like, honestamente, parece clichê, mas quando tu começas a perceber que, no final de contas, eu não tenho nada a perder por tentar, eu não tenho nada a perder por seguir os meus sonhos, por mais que eu falhe, me bata, me gunhe, caia, eu vou sempre levantar. E, por último, tu és muito mais forte do que tu pensas. Tipo, tu tens a capacidade, a força, a graça para alcançar tanta coisa e para superar tanta coisa. And if only you knew how bright you are. Se tu soubesses o quão brilhante tu eras, se calhar tu não ficarias aí a duvidar de ti. So go for it. Go for it. E outra coisa é que, eu não sei dizer isso em português, but it's basically you miss 100% of the shots you don't take. Exactly. Exactly, porque é preferível tu fazeres um chute e não atingires exatamente onde tu querias atingir, né? Mas pelo menos atingiste em algum lado, ganhaste experiência, já sabes que ok, da próxima vez tem que fazer isso. Agora, se tu ficas só... Maninga! Mas se tu ficas com o teu shot aqui no bolso, falhaste. There's no way, não foi nada para nenhum lado e falhas 2 vezes. Porque pelo menos quando tu falhas a fazer, tu ganhas alguma coisa. Ganhas a experiência, you know? So, go for it. Don't doubt yourself. Trust yourself and go for it. Go for it. Don't doubt yourself. Trust yourself and go for it. Away. Well, yeah, that's it. Ok. Este é o grande final. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much, Ivan. Thank you. Muito obrigada. É muito bom estar deste lado de convidada. Tipo, tu não tens que preparar questões. Só respondes. But thank you so much, Ivan. You're welcome. Yes. Muito obrigado a todos os merakis que cá estão. Muito obrigada. Não se esqueçam. Like e subscrever. Subscrevam e comentem abaixo se vocês é gostaram deste dessa lado, conversa. right? Eu não sei. É deste lado. A subscrição? Tá bom, tu faz aí, eu faço aqui. Quem acertar, acertou. Depois diga quem Mas acertou. o like é aqui ao lado. Sei lá. Mas, That bottoms up. yes, thank you so much, guys. Muito obrigado, Foi um pessoal. prazer. Bye Thank you, bye. Ivan. You're welcome. Thank you. You're welcome. Tchau, até a próxima. Tá.